Boa noite, galera tricolor, aqui é Ney do canal NM Futebol e a gente vai trazer várias notícias hoje do Fluminense. As redes sociais pegando fogo, galera. Uma notícia aí surgiu do nada que o John Kennedy, jogador que está na Ferroviária, está jogando por empréstimo até abril. É um jogador que vai retornar ao Fluminense, é o artilheiro do Campeonato Paulista, com 6 gols em 7 jogos. E do nada surgiu a novidade que um clube dos Estados Unidos estaria fazendo uma proposta para levar o John Kennedy, tá? É o Chicago Fire dos Estados Unidos ofereceu 3 milhões de dólares para levar o John Kennedy, cerca de 15 milhões de reais. O Fluminense tem 60% do jogador, então o Fluminense levaria 7 milhões e meio. E caso o jogador seja negociado antes de abril, a Ferroviária vai levar 10% do montante, o equivalente a 1,5 milhão. Tá? A outra porcentagem vai ficar por conta do time lá de Minas, que o jogador era oriundo. Tá? Então, um absurdo, gente, uma proposta ridícula, irrisória para um jogador da tamanha habilidade do John Kennedy. Ele pode ter seus problemas particulares, pessoais, problemas de cabeça, de comportamento, mas é um jogador que já mostrou seu talento lá em São Paulo e a gente tem que dar um crédito para o jogador voltar para o Fluminense e tentar fazer a sua história aqui no Tricolor. Então, não tem sentido negociar o jogador talentoso, um jogador que é o artilheiro do campeonato, no pior time do campeonato, e onde tem vários clubes interessados, se desfazer do jogador por uma ninharia que é 3 milhões de dólares. Tá? Você vê o Flamengo negociando jogadores aí por 80, 90 milhões de euros, Palmeiras a mesma coisa com o Hendrick, e outros times, o Vasco com o Andrei Santos, negociou também por muito dinheiro, e o Fluminense dando jogador de graça por uma bagatela para pagar um mês de salário desses jogadores atuais. Quer dizer, é um absurdo, não tem cabimento, a torcida não tem que aceitar esse tipo de coisa. Tá? E eu não aceito, eu venho aqui reclamar porque eu não aceito esse tipo de negócio. Tá? O Fluminense já se desfez do Natan, que não quis jogar no Fluminense, não quis continuar aqui, não trouxe ninguém para o lugar do Natan, tá? E agora vai se desfazer de mais um jogador que poderia nos ajudar na Libertadores. Quer dizer, não tem cabimento. Sinceramente, não tem cabimento um clube fazer as atitudes do Fluminense, um clube que quer brigar por uma Libertadores da América, se desfazendo da base a preço de banana. Sinceramente, isso não dá para aceitar, gente. Não dá para aceitar. Tá? Próximo jogo do Fluminense é contra a Portuguesa, dia 25 de fevereiro, no sábado, no Maracanã, às 16 horas. Ingressos já estão à venda, galera. Tá? O Fluminense enfrenta também nessa sexta-feira o Bauru pela Superliga Feminina de Vôlei. O jogo vai ser no ginásio do Hebraica às 21 horas. O Fluminense tem 3 vitórias consecutivas e está no G4. Tá? Então, boa sorte aí para as meninas do vôlei. Alexander, campeão sul-americano, jogador do Fluminense, volante, se reapresentou ao Flu e já iniciou treinamentos fortes com o restante do elenco no CT. Tá? Então, o garoto deve voltar, tomara que volte logo, ou na esquerda ou no meio, onde quiserem escalar. É um jogador que tem que ser titular, está no auge. E deve ser titular no Fluminense, sim. Cano recebeu uma homenagem da Betano, que é a patrocinadora do Fluminense, em forma de quadro, e o Fluminense confecciona também camisas em homenagem ao gol de placa do artilheiro. Realmente foi um golaço e merece todo o nosso destaque, galera. Diniz puxa uma semana de treinos fortes e talvez tenhamos surpresas no jogo do dia 25, tá? Contra a Portuguesa. Poderemos ter a entrada do Alexander, ou na lateral esquerda, ou até no meio, e poderemos ter a volta do Ganso à equipe. O Fluminense busca com calma o substituto de Marrone. O jogador ficará no clube até junho, portanto o Fluminense não tem pressa, deve contratar ainda daqui a um mês ou 2 um jogador para o lugar do Marrone. Tá? Mesmo assim, ele ainda está negociando com o Midland, tentando que o Marrone continue. Haja mau gosto assim no inferno, né, gente? Vamos falar do Botafogo, galera.